Beleza, pessoal? Vamos começar nosso estudo de eletricidade, mais especificamente eletrostática. E nesse vídeo vamos iniciar o nosso estudo com cargas elementares, que é a base para os nossos próximos conceitos que iremos estudar. Então, além dessa introdução, vou fazer uma pequena introdução aqui. Física 1, né? Meu nome é Gustavo, vou ser o professor de vocês em Física 1, curso AJAC, eletricidade, que nós estamos estudando, e essa parte é eletrostática, beleza? Então vamos começar. Então, todo corpo ou matéria existente, até onde sabemos, é constituído por partículas denominadas átomos. E também, né, acredito que vocês já tenham estudado em química geral, que esse átomo, né, não é mais uma partícula indivisível, né, assim como o próprio nome fala, né? A é um prefixo negativo e esse toma aqui tem um significado de divisão, né, sem divisão, mas conhecemos pelos modelos atômicos que o átomo ele é composto por partículas dentro dele, né? E essas partículas, para simplificar, porque eu não vou entrar em modelo atômico aqui, vamos entrar com um bem simplesinho. Não vamos entrar nada de camada, nem isso. A intenção nossa é falar sobre eletricidade. Se a gente vai falar de eletricidade, nós estamos falando de portadores de carga. Vamos ver essas partículas, qual elas têm carga e qual a gente vai focar o nosso estudo, né? Então vamos lá. Nós temos um núcleo aqui. Esse núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. Sabemos que o nêutron não possui carga e o próton possui carga. Já na eletrosfera, quem possui carga é o elétron. Outro dado que eu posso dar para vocês agora é o seguinte, que o número de próton dentro de um átomo é sempre igual ao número de elétron. Então, vamos guardar esse número aqui, vamos guardar esse dado aqui, para depois a gente prosseguir nossos estudos, né? Então, fazendo um resuminho bem básico, pelo o que é conceituado, né? Que o próton tem carga positiva, o elétron carga negativa e o nêutron não tem carga elétrica. E agora vamos partir pelos princípios, ao qual o estudo da eletricidade se baseia. O nosso primeiro princípio é o seguinte, é o princípio da atração e repulsão. E o conceito desse princípio é bastante simples. A carga elétrica do mesmo sinal se repelem, já cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, aquela velha máxima, né, que geralmente se brinca aí, né, com conhecimento popular, que os opostos se atraem, né? Então, talvez possa ter vindo daqui, né? Então, quando você tem duas cargas opostas, existe uma força de atração entre elas. Assim, se isso aqui fosse carga também negativa, as duas, porque aqui eu estou representando como duas positivas, uma força para lados opostos ocorre e elas tentam se distanciar o máximo possível. Agora, para o segundo princípio, né, que é outro bastante importante aqui, é o seguinte, que é o princípio da conservação elétrica. Quer dizer, princípio da conservação da carga elétrica. E o conceito se baseia no seguinte, num sistema eletricamente neutro, a soma algébrica das quantidades de carga positiva e negativa é constante. Então, vou fazer aqui um pequeno... vou mostrar para você um pequeno exemplozinho para a gente começar a ter uma noção de o que esse princípio nos diz. Aqui, eu já coloquei aqui para me adiantar o seguinte. Eu digo para você que o módulo de todas essas cargas são iguais. Isso vai ser desvendado melhor, mas vamos entender que todas as cargas aqui que estão aqui, elas têm a mesma quantidade. E outro dado aqui que eu dou aqui para vocês é que o sistema é eletricamente isolado. Significa o quê? Que nesse sistema aqui não há nenhum contato, nenhuma troca com nada por fora. O que vale é o que está aqui dentro. Tudo bem? Então, o que ele faz? O que o nosso princípio diz? Que num sistema eletricamente neutro, a soma algébrica das quantidades de carga de cargas positivas e negativas é constante. Logo, o que a gente pode fazer? A gente pode somar isso e
somar isso e ver o que vai dar. O resultado final é a carga resultante desse sistema. Nesse sistema aqui, ao qual eu coloquei de uma forma bem básica. Eu falei que as cargas que estão aqui são iguais. Por quê? 3 são positivas, que é a carga Q1, Q4 e Q2. E as outras 3 cargas são de sinais negativos, a Q3, a Q6 e a Q5. Somando todas, né, já que todas têm o mesmo valor, é igual a zero. Mas vamos imaginar que todas aqui fossem positivas. Se todas fossem positivas, a soma seria quanto? 6. Então, seria 6 cargas positivas. Tudo bem? Então, quer dizer o seguinte, se não aconteceu nada no sistema, o sistema irá conservar as cargas que tem nela. Então, vamos lá? Como a gente entramos nesse conceito de sistema eletricamente isolado, a gente precisa falar o seguinte, o que são corpos eletrizados? Porque eu falei aqui só um sistema, mas o sistema pode ser qualquer coisa como posso dizer? Qualquer corpo, qualquer objeto de estudo. Então, a gente precisa saber como que eles são eletrizados, né? O que é o conceito de eletrizado? Vamos lá, o conceito de eletrizado é bastante simples. Um corpo só fica eletrizado quando uma quantidade de portadores de carga está mais presente que a outra. Vamos pensar o seguinte, qual o dado que eu dei lá no começo para vocês? Que num átomo, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Então, vamos pensar o seguinte, já que são eles os únicos portadores de carga, sendo o próton portador de carga positiva e o elétron portador de carga negativa, pensamos o seguinte, se as quantidades são iguais é porque ele está neutro, né? Ele não está eletrizado. Mas caso esse elétron aqui recebesse um elétron a mais, pensa na química, que vocês já estudaram já, eu acredito. Ou então... Não, vai lá. Vamos pensar isso mesmo. Se ele recebesse um elétron, ele ia ficar com um elétron a mais. Se ele está com um elétron a mais, então a carga resultante de um elétron a mais faz que ele fique eletrizado e negativo. Na química, a gente chama isso aqui de quê? Se um átomo receber um elétron, ele se torna um ânion, um íon de carga negativa. Beleza? Então, nós sabemos o quê? Que quando um corpo tem uma quantidade de portadores de carga, pode ser o que há mais nele prótons ou elétrons, ele já se torna eletrizado. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte, se há um excesso ou de prótons ou elétrons, esse corpo fica eletrizado. Caso não tenha esse excesso, caso as quantidades são iguais, então ele é um corpo neutro. Tudo bem? Já que a gente está falando de corpos eletrizados, que tipo de corpos podem ser eletrizados? E a gente passa para o nosso próximo conceito, que são o quê? Materiais condutores. Materiais condutores são aqueles que permitem a passagem da carga elétrica com facilidade. Geralmente, quando a gente pensa em um material condutor, já vem logo a nossa própria experiência empírica de que metal, barra de ferro e por aí vai. Então, eu vou fazer aqui só uma pequena e rápida aproximação. Imagine que isso aqui é uma barra e a gente dá aquele zoom ao qual a gente começa a ver os átomos dentro dessa barra. Os átomos dentro dessa barra estão fazendo o quê? Uma ligação metálica. E nessa ligação metálica, imagine que todos esses aqui estão enfileirados e bem juntinho um do lado do outro. Estão tão perto que ocorre o quê? O núcleo extremamente positivo. Vamos botar aqui, usar uma cor diferente, né? Vamos usar aqui esse rosa aqui. Extremamente positivo. Aí o que ocorre? Como esses átomos, geralmente os de metais, a sua atração para o elétron da última camada são menos intensas, então esses elétrons, eles de certa forma, eles conseguem passar para um outro elétron.
Aqui eu estou botando um elétronzinho de amarelo, hein? Aqui. Pode até um risquinho aqui. Aqui de amarelo. Terminei aqui. Então, o que acontece? Esses elétrons, eles conseguem passar por um átomo e por outro de uma extrema facilidade. Isso que nos dá a propriedade de eles permitir a passagem de portador de carga negativa, que é o elétron. Então, se ele tem essa facilidade, ele se torna um material condutor de eletricidade, entendeu? Então, dessa forma, podemos entender o seguinte, que sua estrutura de um material que promove ele ser condutor ou não. Já no caso dos materiais isolantes, eles não têm essa facilidade. Por quê? A ligação que eles promovem faz com que os elétrons estejam muito fortemente ligados perto dos seus núcleos e também na ligação entre os núcleos desses átomos. Dessa forma, os elétrons não conseguem sair dali. Então, eles se tornam um material isolante. Material isolante, a gente pode falar madeira, a própria fita isolante, né, que geralmente é usada, aquela preta, e por aí vai, tá? Vamos continuar, para a gente ser bastante direto ao ponto, né? Dessa forma, vamos falar agora de quantização da carga e carga elementar. Antes de eu entrar nesse conceito agora de quantização de carga e carga elementar, primeiro a gente tem que entender o seguinte, o conceito de carga pontiforme. Vamos lá. Primeira coisa, o que é ser pontiforme? O que é um corpo pontiforme? Um corpo extremamente pequeno, menor que a distância de qualquer referencial que ele possa apresentar ou colocar posteriormente. Vamos pensar o seguinte, eu até botei aqui, 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos estão separados por uma distância, eu vou falar uma distância D. Mas como esses corpos são extremamente pequenos, e a distância entre eles, que eu vou botar aqui um sendo o referencial do outro, é extremamente maior, então nós como observadores vemos que esses corpos são praticamente pontos, entendeu? E daí se dá o conceito de pontiforme. Ele é um corpo pontiforme. E agora, se esse corpo tiver uma carga, ele tiver um excesso de portador de carga, então ele vai ser uma carga pontiforme. Tudo bem? Porque a massa e a dimensão do corpo dele é muito pequeno. Desta forma, você só pode considerar ele como uma carga só. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a carga elementar. Você lembra que eu comentei a questão do excesso? Sempre um corpo, quando ele está eletrizado, ele tem um excesso. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse corpo, vamos pegar uma esfera. Uma esfera metálica, vamos botar de níquel. E essa esfera de níquel, a gente faz lá um processo de eletrização nela, que ela é doado para ela um elétron só. O que ocorre com ela? Ela agora está eletrizada. E eletrizada negativamente, porque tem um elétron. Daí vem o seguinte, se a gente medisse o quanto essa carga dá, a gente vai ter um valor único. E esse valor único, por quê? Porque a carga, você não consegue dividir o elétron. Desta maneira, a carga elementar é o menor valor possível no sistema de que um corpo pode ter. Então, a gente faz o seguinte. Olha a fórmula aí, hein? Se puder, aí anota. A carga de um corpo, a carga elétrica de um corpo, de um sistema de negócio, ela é modulada dessa forma. Q é igual a N vezes Z. N é o número de portadores de carga em excesso. Já E é a sua carga elementar. E qual é a carga elementar? Para um elétron, né, se eu botasse aqui a N igual a 1, né, que no nosso exemplo a gente falou que essa esfera de níquel maciça tem um elétron a mais, e a gente vai ver que o valor da carga total é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade, tudo bem? Agora a gente pensa o seguinte, Coulomb é o pesquisador que descobriu isso, né, que formulou isso tudo. E se vocês leram aqueles materiais que eu passei no começo do negócio, vocês vão entender até a história dele. É uma história bem legal. E vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que ele achou esse valor
também? Como que ele acha a sua unidade? O que é um coulomb? Porque assim, eu ia até colocar aqui, mas eu falei, pô, isso pode ser uma curiosidade que a gente precisa colocar aqui. Sendo que a carga elementar, se lembra que é o Q igual a N vezes E, onde o E é esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quanto que vale um coulomb? Quantos bilhões de elétrons precisa para você fazer um coulomb? Então, vamos pegar o seguinte. Uma das melhores definições é o seguinte. Numa lâmpada de 100 watts a 1 segundo com a corrente de 1 ampere, ele definiu que isso seria um coulomb. Então, vamos ver quantos elétrons são isso? Então, vamos lá. Q é o quê? Um coulomb. E é a carga fundamental. Então, N, né? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui, pegar esse outro aqui, vamos lá. Q é igual a N vezes E. Só usando aqui, fazemos que Q é dividido por E, que é igual a N. Se a gente mudar para o outro lado, né, que dá a mesma coisa, então N é igual a Q sobre E. Se o nosso N é igual a... Não, se o nosso Q é igual a 1 coulomb e a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, então isso, né, porque eu já fiz a conta aqui, né, vou dar um macetão aqui, dá 6,25 vezes 10 a 18. Cara, a gente não tem nem ideia dessa fração. Então, eu poderia falar, se eu aqui escrevi que era bilhões, para configurar isso aqui, é bilhões de bilhões e de bilhões. É muita coisa mesmo, tá? Mas, tirando isso, vamos para a quantização da carga, né? Eu já falei a carga elementar. A quantização da carga eu já até falei para vocês, mas eu não coloquei de forma mais clara. Pensa só o seguinte. Um elétron, a carga de um elétron é igual a quê? 1,6, que é a menor, que é a carga elementar. Caso fosse 3 elétrons, seria o quê? 3 vezes a carga elementar, que é igual ao quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí, se fosse 9, seria a mesma coisa. 9 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Pensando o quê? Sempre naquela equação, né? Q é igual a N vezes E, que é a carga elementar. Então, o que a gente pode falar é o seguinte. Quando ele fala que é a quantização da carga, a gente também precisa entender o que é quantização. A palavra quantização vem de quanta. Quanta, no latim, significa unidade. E o plural de quanta significa... o plural de quanta significa quantum, que significa unidade. E quantum é em latim também. Então, quando nós dizemos... Só para deixar bem claro, quando a gente dizemos que a carga é quantizada, então ela é uma carga que ela é passada por unidade. A carga de um corpo, ela é a somatório de várias unidadezinhas. Por quê? Não existe a divisão do elétron num corpo. Um elétron vai ser sempre um elétron. Se alguma vez você tiver numa prova, o Enem, o UERJ, a questão é, alguém falou o seguinte, chegou lá e tipo... Para fazer o cálculo final era N vezes Z, aí tu, pô, beleza. Pô, sendo que ele deu N igual a 2,5. Só aqui você já mata a questão. Por quê? Não existe esse valor, porque um elétron não pode ser dividido. Não existe valor fracionário por elétron. Tudo bem? Então, não esquece. Se a carga for a carga quantizada significa que a carga, os portadores de excesso, portadores de carga em excesso, está em números inteiros, tudo bem? Então, dessa forma, ó, N nunca pode ser 2,5. O que a carga elétrica de um corpo pode ser fracionário, mas o N não, tudo bem? E vamos lá, para o próximo conceito, né, que já está no finalzinho, é o seguinte... A gente falou de corpos eletrizados, falamos de corpos condutores, falamos da carga elementar, falamos da quantização agora. E agora é o seguinte, como esses corpos são eletrizados? Então, a gente entra no conceito de processos de eletrização. Os processos de eletrização são o seguinte.
Exemplo aqui. Uma esfera agora, em vez de ser de níquel, agora é de ferro. Ela, aqui, ó, acontece alguma coisa louca e ela se torna uma esfera maciça. Aí tu pensa, como é que isso é possível? Ocorreu um processo de eletrização. Mas qual é? E agora a gente vai estudar isso. O primeiro que a gente vamos colocar é o seguinte, é o processo de eletrização por atrito. Por favor, pessoal, esse aqui é meu pente. Por favor, não riem dele. É o pente do Frankenstein, se ligou? Então, esse pente aqui do Frankenstein, que está todo feio aqui com os dentes quebrados, e esse aqui é uma lã. Se ele é um processo de eletrização, ocorre o quê? Que esses dois aqui vão entrar em atrito. Tipo como você pegasse uma lã, uma flanela, e começasse a esfregar ele, o pente aqui do Frankenstein. Dando isso, o que acontece? Quando você atrita com a lã doa para ele elétrons. Então ele fica o quê? Eletricamente carregado, de forma que ele fica eletrizado negativamente. Já a lã que perdeu os elétrons, né, fica positivo. Então ele é eletrizado positivamente. Tudo bem? Sempre lembrando, os excessos de portadores de carga. Aqui tem um excesso de portadores de carga negativo, que são elétrons a mais. E aqui, como ele perdeu, e o núcleo não é divisível, né? O núcleo, os prótons estão muito fixamente no material, né? Ele perdeu elétrons. Então, a quantidade de portadores de carga positiva, quer dizer, os prótons aqui desse material, estão em excesso. Por isso, ele está eletrizado positivamente. Vamos para o segundo processo agora, hein? Eletrização por contato. Esse aqui eu quero que vocês tenham uma atenção especial, porque esse aqui geralmente é o que cai geralmente em questões da UERJ, questões do Enem e por aí vai. Porque esse aqui é o jeito que você pode quantizar de uma forma melhor. Vamos lá. Por contato, é o seguinte, vamos pensar que temos duas esferas. Essa esfera aqui, ela tem 1 coulomb. A carga elétrica desse corpo. Já esse tem 5 coulomb. Ao se juntar, você vai fazer a soma algébrica dessas cargas. Como eu estou falando aqui que 1 coulomb e 5 coulomb, então já estou dizendo para você, né, que esses dois materiais aqui, tanto A quanto B, estão carregados positivamente. Então, no final, o que ocorre aqui? Eles dois vão estar eletrizado e compartilhando em todo o seu corpo essa carga. Se aqui era 1 e 5, aqui vai ser 6, né? 5 mais 1, 6. 6 coulomb. Ao se separarem, para ser rápido aqui, cada um vai com a metade do valor. Então, no final, A vai ficar com 3 coulomb e B vai ficar com 3 coulomb também. Beleza? Agora vamos para outro exemplo de eletrização. Vamos dizer que esse aqui está carregado negativamente, o corpo A. E o B está neutro. Estava aqui eletricamente isolado até o momento que ocorre isso. Você pega o B, o A, quer dizer, e encosta no B. Então, o que acontece? A carga se distribui por todo o corpo deles. 2. Vamos dar um valor para isso ficar legal? Vamos pensar agora em 6, né? Já que foi o resultado do outro. 6 coulomb, negativo, né? Que aí, em módulo, já estou dando em módulo aqui. 6 coulomb de eletrização em elétron. Aí, se juntou, vai ser o quê? 6 coulomb mais 0. Quando eles se separam, vai ser o quê? 6 dividido por 2, que é igual ao quê? 3 coulomb para cá e 3 coulomb para cá. Então, esse foi o processo que eletrizou o quê? O corpo B, que antes aqui era neutro. E por último, o terceiro modo de eletrização, vamos pensar que ele pode ser dividido em 3 partes. Vamos lá. Bem parecido com o exemplo que eu dei anteriormente. Eletrização por indução. Primeira etapa, você tem um corpo eletrizado e tem um corpo aqui neutro. Ao A chegar bem perto de B, o que ocorre? Vai ocorrer o
que nós falamos no primeiro princípio que a gente colocamos, que é o quê? De atração e repulsão. Como ele é carregado eletricamente, como ele é carregado de cargas negativas, né? Ele, quando chegar perto, as cargas positivas vão ficar aqui desse lado e vai ter uma repulsa para as cargas negativas. Tudo bem? Pegaram aí? Qualquer coisa? Volta um pouquinho e pega essa explicação. Agora a segunda etapa. Mantendo a mesma distância, eles não estão colados. Mantendo a mesma distância, cargas positivas aqui, cargas negativas aqui. Se lembre, ó, atração pelo princípio de cargas opostas. E aqui o que eu faço? Eu pego aqui e faço um fio onde ele consegue transportar todas as cargas elétricas para um condutor aqui que gosta de todas essas cargas elétricas. Por final, o que ocorre? Vem a terceira etapa. Esse corpo, ao retirar todas as cargas elétricas aqui, né, para aquele método lá, ele fica só com cargas positivas. E esse aqui, ó, A, que mantém a sua mesma distância de quando começou a sua aproximação, continua negativo. Então, vai ficar o quê? Cargas positivas aqui, cargas negativas aqui, no corpo A, cargas positivas no B, e nesse corpo aqui que eu falei que retirou tudo, ele está com as cargas negativas, quer dizer, os portadores de carga negativa de B.